Bom dia, pessoal. Bom dia. A gente hoje está com uma sensação muito estranha, né? Com a rapidez de tudo que está acontecendo aí, mas o barco da gente não pode parar. A gente está observando as coisas, a evolução das coisas, e vamos ser convidados a nos engajar aqui e ali, da maneira como as coisas evoluírem, mas não podemos suspender a nossa vida em função dessas loucuras, né? A gente entende que a saúde do trabalhador, que a gente já viu algumas coisas como um campo disciplinar, depois diferente, com diferenças com relação a outras áreas que estudam e pretendem interferir na relação entre a saúde e o trabalho, como medicina do trabalho mesmo, que se constituiu a partir de uma demanda do empregador, né? E que trabalha com o modelo da relação saúde-trabalho mais ou menos unicausal. Um elemento, um risco produz tal doença, né? Um risco, tal doença. Tal. Depois da saúde ocupacional, isso aí, a gente já trabalhou isso? Medicina do trabalho, saúde ocupacional, saúde do trabalhador? Não. Então isso vai ser trabalhado. Então o modelo de saúde, o conceito de saúde, todos nós temos um conceito de saúde, né? O conceito de saúde mais imediato, mais intuitivo que a gente tem, qual é? Qual é o conceito? Se está com saúde, então significa não está doente. Então, saúde como ausência de doença. Esse é o conceito mais imediato, mais intuitivo. Quer dizer, que a medicina do trabalho, quando se constitui, trabalha com esse conceito de saúde e doença. Isso evolui, e agora a partir da década de 60, 70, isso começa a ter um questionamento, a filosofia começa a questionar, alguns filósofos propõem que saúde inclui também a capacidade de ficar doente e se curar da doença, né? E a gente chega a um momento em que se pensa o que determina que uma pessoa fique saudável ou doente, né? Então começa a se pensar nas determinações, aquilo que faz com que a pessoa adoeça ou fique saudável. Aí a gente chega até o que a gente chama de determinação social da saúde. A saúde é determinada socialmente, né? Quer dizer, tem mais chance de ter saúde quem tem habitação, quem tem alimentação, quem não está sujeito a estresse, não está sujeito à violência, concordam? Né? Quem tem formação, quem tem educação, essas pessoas têm uma tendência a ter uma saúde melhor, né? As pessoas melhor aquinhoadas têm uma melhor condição social, têm uma tendência a ter uma saúde melhor, ter uma expectativa de vida maior, ter capacidade de se cuidar, ter capacidade de fruir lazer. Então começou-se a ver que a saúde é o resultado de uma grande determinação social que faz com que as pessoas facilita ou dificulta que as pessoas fiquem doentes. E aí começou-se a questionar isso. E a gente tem na década de 60 também, na Itália, um movimento que a gente chama de modelo operário italiano, ou movimento operário italiano, em que os trabalhadores, num contexto em que os partidos de esquerda estavam muito fortes na Itália, muito fortes mesmo. Alguns trabalhadores, especificamente em Turim, as fábricas da Fiat, começam a, junto com os técnicos, desenvolver uma maneira de um enfoque diferente, de não delegar a questão da saúde a nenhum especialista. Quer dizer, a análise dos ambientes de trabalho para verificar o que tem de nocivo, de que possa ser produzir doença nos ambientes de trabalho, a gente não pode delegar aos cientistas, aos técnicos. Essa análise tem que ser feita junto com os trabalhadores que estão todo dia ali vivendo aquelas situações de risco, as dificuldades. E aí propõe a construção de uma análise dos ambientes de trabalho, trabalhadores, técnicos e cientistas conjuntamente, sem uma hierarquia vertical. Então, o saber operário tem que ser considerado. A saúde não pode ser delegada a ninguém. A saúde não se delega, não se vende. A saúde se defende. Então, e aí eles constroem uma prática desse modo
que influencia todo um pensamento sobre a relação saúde e trabalho, especialmente do que a gente chama de medicina social latino-americana, que vem vindo na década de 70, 80, começa a se exprimir um pensamento de uma maneira de ver a relação saúde e trabalho diferente daquela anterior, da medicina de trabalho, mais comprometida com os empregadores, para se desenvolver uma maneira que considere fundamentalmente o protagonismo dos trabalhadores na hora de se fazer as análises dos ambientes de trabalho. Nesse momento, se pretende fundar essa proposta dos trabalhadores se assenhorando do processo de reconhecimento dos seus ambientes de trabalho, na medida que sejam mais ou menos saudáveis, né? Então, o protagonismo dos trabalhadores, a não delegação desse trabalho para nenhum técnico, nenhum cientista, ninguém sabe melhor do que aquele que está ali o dia inteiro trabalhando. Quem está ali, nós somos todos pesquisadores em estado prático, a gente está o tempo todo pensando no que a gente está fazendo, nos problemas que está tendo no nosso trabalho, nas possíveis soluções, nas possíveis causas desse problema, nas possíveis soluções. Tudo está sendo construído o tempo todo, no dia a dia, um saber nos coletivos de trabalho que não vinha sendo considerado. A partir do modelo operário italiano, na década de 60, 70, isso começa a ser colocado como primordial. Nós temos que partir do conhecimento que os operários desenvolvem no seu dia a dia, coletivamente. Então, essa percepção e mais o questionamento do conceito de saúde, a superação do conceito de saúde baseado estritamente na falta de doença, ausência de saúde como ausência de doença. Saúde não é só ausência de doença. Saúde é também a capacidade de ficar doente e se recuperar. Que os que estão melhor socialmente têm essa capacidade geralmente melhor do que os que estão pior. Haja vista as crianças pobres quando pegam doenças como sarampo. Sarampo é uma doença violenta. Não sei quem aí já teve filho ou parente que teve sarampo, a criança leva uma grande cacetada. Então, as crianças fortes, bem nutridas, resistem ao sarampo. As crianças mal nutridas morrem que nem mosca. O sarampo mata que nem mosca. Então, há uma relação direta entre ter saúde e ter capacidade de ficar doente e se recuperar da doença. Então, se avançou no conceito de saúde até considerar fundamentalmente a saúde como alguma coisa determinada socialmente. E aí esse pensamento da revisão do conceito de saúde para a sua complexificação, sua ampliação, mais um pensamento do estudo dos ambientes de trabalho que considere o saber dos trabalhadores e outras coisas, mas fundamentalmente essas duas, constitui um campo disciplinar novo do que a gente chama o campo da saúde do trabalhador, que emerge enquanto um pensamento novo, que vem e orienta o que? Emerge nos anos 60, 70, nos anos 80. Nos anos 80 a gente tem aqui no Brasil acontecendo o que? A reforma sanitária, a Constituinte de 88, que incorpora a saúde do trabalhador no seu texto. Então, acho que a gente já viu isso aqui. Parte da saúde e seguridade social, saúde do trabalhador é citada explicitamente e definida explicitamente na nossa Constituição de 88. E aí, o que isso originou? No SUS, nosso sistema de saúde, que a gente trabalhou bastante da última vez, se eu não me engano, não foi? No SUS a gente tem todo um programa, hoje a gente tem uma Coordenação Geral de Saúde do Trabalhador no Ministério da Saúde, e tem um programa, uma Rede Nacional de Saúde do Trabalhador, com vários centros de referência em saúde do trabalhador, que são os CERESTs, pelo Brasil inteiro, né? Uma rede de saúde do trabalhador, são os CERESTs, uma coordenação geral de saúde do trabalhador, então tem ações de saúde do trabalhador, de vigilância, de atenção em geral, de assistência, né? No Brasil todo isso espalhado. E esse foco na saúde do trabalhador, isso tudo, toda essa estrutura se desenvolve em função da gente ter tido a possibilidade de ter uma Constituinte que gerou uma Constituição, gerou um Estado de direito democrático, né? A partir de 88, com a Constituição, um Estado de direito é regido por leis, mas o Estado pode ser regido por leis e não ser democrático, como, por exemplo, a gente teve no AI-5. AI-5 é uma lei, né? Um ato institucional, legal, uma lei,
Acho que é absolutamente antidemocrático. Então o Estado pode ser de direito, regido por leis, mas não ser democrático. A partir de 88 a gente tem o Estado de direito e democrático. Democracia significa a forma de você organizar a sociedade com as suas representações, a liberdade de organização, manifestação, que a gente tem visto que está tendo alguns problemas agora com relação a isso, né? Mas então a gente forma, a partir da Constituinte de 88, o Estado democrático de direito, com uma Constituição que contempla no capítulo de Seguridade Social a saúde do trabalhador, explicitando o que é a saúde do trabalhador, o que deve ser feito no sentido de promover e proteger a saúde dos trabalhadores. E aí se constitui uma rede nacional de saúde do trabalhador, com centros de referência, tem toda uma estrutura voltada para a saúde do trabalhador, na qual a gente pretende se engajar com o curso de formação, o fórum sindical, etc. Mas o importante é entender que isso que a gente tem, toda essa estrutura voltada para essa nova forma de pensar a relação saúde-trabalho, que a gente está chamando de saúde do trabalhador, que implica no reconhecimento do protagonismo dos próprios trabalhadores na hora de analisarem seus ambientes de trabalho, e um reconhecimento da problematização do conceito de doença, levando o conceito de doença mais à frente, fundado principalmente na questão da determinação social. Tudo isso só foi possível de acontecer no Brasil. Isso é uma coisa original do Brasil. A gente não tem saúde do trabalhador assim em outros países. Na Europa, você tem saúde ocupacional, medicina do trabalho, mas saúde do trabalhador, como a gente tem aqui, como um braço do Estado para cuidar, para ficar atento a essa relação saúde-trabalho, a gente só tem isso no Brasil. Então, mas isso só foi possível porque a gente constituiu, no contexto da constituição de um Estado de direito democrático. Então, a questão do Estado influenciou e ainda influencia diretamente se a gente pode ter uma estrutura de promoção e proteção da saúde do trabalhador ou não. Então a questão do Estado está colocada como um dos determinantes disso daí. A gente vai ter um Estado que proteja e promova a saúde do trabalhador, tanto mais eficiente quanto melhor, mais organizado democraticamente, maior a intensidade da nossa democracia a gente tiver. Porque se a gente pegar no tempo da ditadura militar, o Brasil era campeão mundial de acidentes de trabalho, né? A gente ainda tem muito acidente de trabalho, mas não é tanto quanto era naquela época. E as normas regulamentadoras de saúde e segurança no trabalho são desenvolvidas por pressão internacional, que foi uma pressão da Organização Internacional do Trabalho forte, porque a gente tinha uma situação calamitosa em termos de saúde e trabalho. Então, agora no Estado de Direito a gente cria toda uma... que precisa funcionar melhor, né? Mas foi possível de ser criado. Então a gente, considerando que a questão do Estado determina, a maneira como o Estado se constitui, determina a possibilidade de uma relação mais saudável ou menos saudável no trabalho, a gente resolveu que deveria considerar a questão do Estado. O que é o Estado? Como é que o Estado se forma? O que é isso que a gente chama de Estado? E aí a gente procurou começar lá nos primórdios, na formação da cidade grega, na formação do Estado, que aparece alguma coisa que a gente pode chamar de Estado, na cidade, polis é cidade, na cidade grega, né? E aqui a gente tem uma foto da cidade grega. Hoje eu vou falar dessa parte do Estado grego, depois o professor Jair vai continuar com o Estado romano e Estado moderno à tarde. Diga. Não, é só perfeito, muito perfeito. Mas não só a questão da saúde do trabalhador, como a questão da saúde, como as políticas de saúde, como as políticas de trabalho, quer dizer, tudo isso tem relação com essa conformação do Estado, com essa estrutura do Estado, com o funcionamento do Estado. O Estado ser democrático, não ser democrático, como, porque ele se torna democrático, etc. Então, uma série de questões que, obviamente, todo mundo sabe, abrange não só as questões da saúde do trabalhador, as questões do trabalho, mas como a saúde em geral, a população em geral, as políticas públicas para essa população. Então, isso tudo levou a que a gente começasse a ter uma preocupação em torno de um melhor entendimento
da estrutura do funcionamento e da constituição histórica desse negócio aí, para a gente entender melhor, né? Como é que se constituiu esse Estado moderno, que é uma coisa recente. Ele tem aqui 300 anos, né? Se tiver isso, 300 anos, a gente tem esse Estado com essa configuração, com a possibilidade de você ter Estados democráticos, com instrumentos democráticos, etc, etc. E a gente falava, então, de políticas públicas, de políticas de saúde, etc., partindo do princípio que essas relações e essas condições que estruturaram as possibilidades de constituição desse Estado que a gente tem atualmente, com todas as suas contradições, suas conflitos, etc., mas se constitui historicamente, aí, 3 séculos atrás até o momento atual, a gente abstraía disso. Então, a gente, Adel, Renato, etc., eu, coordenação, pensamos, vamos pôr lá aqui e propor um modo que a gente possa discutir essa questão, ver essa formação, ver como é que isso se constituiu, né? E que serve a todos aqueles que pensam as questões das políticas públicas, da saúde, das políticas de saúde, quer dizer, acho que todo mundo pode se beneficiar dessa historinha que a gente vai contar aqui, que a gente tenta trazer um apanhado sistemático do ponto de vista histórico, de como é que a gente pode ter um entendimento, não é o único, melhor, mas é um entendimento mínimo do histórico, do panorama geral de constituição desse negócio que a gente vive atualmente no Estado moderno, possibilita uma série de iniciativas, de composições, de ações políticas do ponto de vista do trabalho, da saúde do trabalhador, etc, etc. Quer dizer, acho que isso, afirmando, você colocou muito bem, o objetivo da gente. Com esse conteúdo que você traz a gente, tá? Então, a gente vai, pensando na Constituição, até chegar no Estado moderno, que é onde a gente se coloca, né? Como é que isso veio a ser? Como é que isso começa? E a gente localizou, procurou estudar, a gente vê que muito lá para trás, mais de 10 séculos antes de Cristo, aquela região do mundo conhecido se organizava a organização social era fundada no poder despótico e patriarcal. O que significa isso? A gente fala hoje ainda muito em patriarcalismo, né? Um patriarcalismo machista, branco, né? O cara é branco, macho e tal. Patriarcalismo machista, né? Poder despótico ou patriarcal. Então, como é que era esse poder? Então, esse poder era exercido você tinha famílias, exercido pelos chefes de famílias sobre um conjunto de famílias a ele ligados, por laços de dependência econômica e militar, por alianças matrimoniais, numa relação pessoal em que o chefe garantia a proteção e os chefiados, os súditos, ofereciam lealdade e obediência, jurando cumprir a vontade de primeiro. Tinham várias famílias, alguns se destacavam ali, constituía uma relação com as outras famílias, baseada na relação pessoal, matrimonial e principalmente de força, e amealhando mais força, se tornava o chefe, e os súditos, e tinha uma relação de proteção aos súditos, e em contrapartida os súditos prometiam obediência e lealdade, jurando cumprir o que? A vontade do primeiro, a vontade do patriarca despótico. Despótico, o que significa despótico? A gente fala, esse é um ditador déspota, né? O que significa despótico? Despotismo significa a primazia, o que vige, o que predomina é a vontade, é uma vontade única, a vontade do chefe. Quando ele não considera as outras vontades, que a única vontade considerada é a dele, a gente tem o despotismo. Então, deve ser feito o que ele quer, o que ele deseja. O desejo dele é uma ordem, né? Isso caracteriza o déspota. Próximo. Então, nas realezas que existiam antes do que a gente chama de grego, que a Grécia é alguma coisa que se formou mais tardiamente do que essa época que a gente está falando. Esse tipo de arranjo pegava a Índia, pegava a China, pegava Egito, pegava toda aquela região, tinha esse modelo de organização. Palestina, tinha esse modelo de organização social. Então, eram realezas que existiam antes do que a gente vem chamar de Grécia, né? Com aquelas cidades-estado, cada cidade independente e tal. Antes da Grécia, nos territórios que viriam a formar a Grécia,
Ali a gente tinha principalmente duas realezas desse tipo, com poder despótico e patriarcal. A realeza micênica e a realeza na ilha de Creta. Micenas ainda tem ruínas que podem ser visitadas. Em Creta eu não fui, mas em Micenas eu fui nas ruínas. Então, na ilha de Creta e em Micenas, a gente tinha duas realezas bem com essa característica de onde a gente encontrava o poder despótico ou patriarcal. E as que existiam ao mesmo tempo fora da Grécia, da região onde a gente viria a formar a Grécia, nos territórios que viriam a formar Roma, que o Jairo vai falar sobre Roma. Na região de Roma, a gente tinha esse tipo de arranjo com as realezas etruscas. E os grandes impérios orientais, como eu falei, na Pérsia, no Egito, na Babilônia, na Índia, na China, todos esses vigoravam esse arranjo. Um rei, homem, patriarca, déspota. Sua vontade era soberana sobre os súditos. Ele garantia a segurança dos súditos, que em troca lhe garantiam lealdade e serviço. Próximo. Isso aí é para a gente ter uma ideia da região onde a gente vem hoje chamar de Grécia, cheia desses acidentes geográficos, um território rochoso, né? Aqui a gente tem Atenas, capital da Grécia. Aqui desse lado a gente vai ter a Itália. Tá? Próximo. Então, próximo, pode passar o próximo. Isso aqui é só para a gente ter uma ideia dos palácios, que eram civilizações palacianas. Você tinha um grande palácio, passo próximo. A formação era assim, as cidades tinham um grande palácio e eram cercadas. Então, o palácio eram cercadas, algumas residências e fora dos muros as terras cultiváveis. Mas eram civilizações palacianas, elas se constituíam todas em torno do palácio, onde vivia o déspota, o patriarca, dentro do palácio. Volta agora. Isso aqui a gente tem uma ideia de que essas civilizações eram muito toscas, né? Não eram muito desenvolvidas em termos estéticos, mas é uma ideia completamente enganosa. Isso aqui é uma reconstituição de um salão central, que era chamado Mégaro, de um palácio, de um desses déspotas que era Nestor. Então, tudo é ricamente ilustrado, ricamente enfeitado, né? Decorado, para a gente ter uma ideia. Então, embora de fato a origem do poder do déspota fosse porque ele constituiu, na constituição daquele grupo, ele tinha mais propriedade de terra, de rebanhos, e sendo chefe, porque ele era o mais rico, tinha amealhado mais força, ele procurava se garantir contra revoltas e desobediências dos seus súditos, afirmando que ele estava colocado ali porque a divindade tinha escolhido ele para ficar naquele lugar. Então ele se dizia, aparecia como designado pelos deuses. Eu estou aqui ocupando esse lugar de rei porque os deuses querem. Então, mais do que designado, do que rei porque os deuses queriam, ele era escolhido. Então, a vontade divina é que teria sido a causa dele estar ocupando aquele lugar. Então, se você se volta contra mim, você está se voltando contra quem? Contra a divindade, né? Então, até hoje em dia, a gente encontra organizações sociais em que tem o despotismo também, um monarca, de um arca de poder, né? Um poderoso governando e que se arvora estar ali encarnando a vontade divina. Eu estou nesse lugar porque os deuses, ou Deus, ou esse Deus quer que eu esteja aqui. Então, qualquer coisa que você faça contra mim, você está fazendo cometendo um pecado contra a divindade. Por suas riquezas, autoridade religiosa e posse de armas, então ele era rico, tinha terra, tinha rebanho, tinha autoridade religiosa, porque se dizia ungido, colocado ali pela divindade, e posse de armas, então terras, rebanho, autoridade religiosa e posse de armas. O detentor do poder era também chefe militar. Então o déspota concentrava nas mãos a chefia dos exércitos e a decisão sobre a guerra e a paz, era o comandante. Então a autoridade religiosa era o dono das terras, todas as terras daquele reino eram no final sua propriedade, das riquezas, da autoridade religiosa e do poderio militar. Então isso é um poder absoluto, né? Próximo. O chefe era um senhor
que fechava em suas mãos a propriedade de solo e tudo quanto nele houvesse, autoridade religiosa e militar, sendo por isso rei, ele era rei, sacerdote e general, capitão. Então todo o poder ele fechava na mão. Isso é o sentido do despotismo, né, que a gente chama. Isso é um déspota, quer que seja feito só a sua vontade. Próximo. Aí de novo o arranjo estrutural, arquitetônico, um grande palácio, que eram palácios riquíssimos, as habitações em torno, o muro eram sempre murados e as terras cultivadas em volta, em torno. Próximo. E aí esse arranjo gerava uma certa estabilidade. Quando você tem estabilidade, você tem o quê? Crescimento demográfico, né? Crescimento da população. Se você começa a funcionar, aquela organização social ganha uma certa estabilidade, ela tende a se reproduzir e aumentar em termos populacionais. Então, com o crescimento demográfico, através das alianças, pelos casamentos entre famílias reais, a expansão territorial, quer dizer, eles cresciam, estabilizavam, se fortaleciam, estavam o tempo todo se expandindo territorialmente, em guerra com outros reinos. Com a expansão territorial, a divisão social do trabalho, quer dizer, nessa época você tinha escravo o que era? Escravos eram os vencidos de guerra, você estava o tempo todo em luta com outros reinos, o reino que você vencia, as pessoas viravam escravos. E os acordos militares e navais entre grupos, a autoridade, embora concentrada na mão do rei, quer dizer, cresce com essa estabilidade, cresce a população, cresce o volume territorial, tudo. A autoridade que era mais fácil de se concentrar na mão do rei quando o reino é menor. À medida que o reino vai crescendo, as alianças vão crescendo, a população vai crescendo, fica mais difícil dele concentrar o poder na mão dele. Então ele passa a ter que delegar poder para seus representantes, que começam sendo as pessoas mais próximas da sua família. Mas aí começa a necessidade de delegação de poder na medida que aquele reino vai se expandindo. Próximo. Surge assim uma repartição das funções da direção ou do poder. Uma casta sacerdotal detém a autoridade religiosa, tem a casta dos guerreiros, que vai deter a autoridade militar, os senhores de terra, a propriedade dos escravos, das mulheres, das armas e dos deuses. Os grupos detentores da autoridade formavam a classe dominante economicamente e dirigente da comunidade, sob o poder do rei, ao qual prestavam o juramento de lealdade e pagavam tributo, etc. Então começa você ter ter que delegar para os seus súditos a autoridade religiosa, delegar as funções de cultivo da terra, de propriedade da terra, etc. Essa delegação vai aumentando, o rei vai tendo que abrir mão daquele poder, o poder vai deixando de ser tão absoluto à medida em que ele aumenta o nível de delegação. Próximo. É horizontal, né? O poder religioso ele não é súdito, né? Ele é horizontal, né? Quer dizer, essa opressão do poder militar, ele faz assim, né? Ele vai para cima. Agora, o poder do rei, ele sempre estava repartido entre religião, né? Porque... Assim, uma coisa, a religião não se colocava, ele colocava no mesmo patamar, né? Assim, ele não era súdito, né? O poder religioso, ele sempre tem um confronto, uma reunião, um acordo ali. Veja, na medida que o rei precisa se aparecer como ungido, não é só autorizar, ele é querido, é a vontade da divindade que ele seja o rei, ele precisa aparecer assim, ele está ali porque não só os reis colocaram, mas os reis quiseram que ele fosse, ele é a encarnação da vontade divina. Então ele tem uma relação desde sempre com a religiosidade. O poder religioso está colocado ali, mas quando a religião vai conformando seus ritos, né? Quer dizer, ela precisa ser cultivada diariamente através dos ritos, etc., etc., ele vai delegando
poder religioso, de abençoar, né, de uma série de coisas aos sacerdotes. E os sacerdotes vão constituindo uma casta, sempre muito próxima dele. Que os sacerdotes precisam estar o tempo todo como avalistas de que ele encarna a vontade divina. Então, você tem razão na tua percepção. Os sacerdotes estão muito prontos. E ele seria o sumo sacerdote sempre. Sumo sacerdote, é o maior sacerdote, mas é o sumo pontífice. Mas o importante é que o déspota concentrava a autoridade religiosa, a autoridade militar e a posse das riquezas. Então, ele tinha tudo na mão. A vontade dele, o destino daquele reino era decidido dentro do palácio, dentro das salas. Era ele que decidia, com uns poucos mais chegados a ele, ele decidia o destino do reino daquelas pessoas todas. Diferente do que veio a ser depois, que em determinado momento, naquilo que veio a se constituir como Grécia, como cidades-estado, numa dessas cidades, que foi Atenas, que até hoje é a capital da Grécia, né? Tempos depois a gente vai ver em seguida o que acontece. Em determinado momento, a gente pensa assim nas coisas do passado paradas, mas não tinha nada parado e não tem nada parado em momento nenhum. Tudo está sempre em movimento, né? Aquele filósofo que dizia: no mesmo rio não poderás mergulhar duas vezes. O rio vai ser outro, você vai ser outro, a água está passando. Então, é isso que a gente vive, e a gente está vivendo isso intensamente agora aqui no Brasil, né? As coisas... E era assim, os povos de um lugar estavam no lugar, estavam sempre indo para outro, conquistando outro, em luta. Então, está sempre em movimento, esses povos sempre em movimento. Então, a gente tinha essas civilizações no que viria a ser chamado de Grécia. Estava ali o paláciozinho de Micenas, o palácio de Cretas, estável, crescendo e tal. Né? De repente, do norte da Europa, veio um povo com um domínio tecnológico bem mais aperfeiçoado dos metais, com uma tecnologia de guerra mais aperfeiçoada, mas uma civilização de guerreiros que viviam em clãs, em movimento, né? Vem essa população do norte e vai pegando essa população palaciana, muito mais frágil em termos de tecnologia de guerra, e vai dominando essas populações. Esses que seriam bárbaros vindo do norte da Grécia. E aí se misturam com essa população palaciana. A organização deles com a organização palaciana se mistura, faz uma mistura, um híbrido, durante um tempo, até que no fim desse tempo emerge uma outra forma de civilização, que a gente vai chamar de civilização grega, né? Então a gente tinha os déspotas nos seus palácios. Aí vem aquele pessoal organizado em clãs, que eram famílias, né? Clãs nômades, se movendo rápido, com tecnologia de guerra, com maior domínio da metalúrgica, entram em confronto com as civilizações palacianas, dominam as civilizações palacianas, mas de alguma forma também são aculturados, porque os palacianos tinham um desenvolvimento cultural interessante em vários setores, então formam uma mistura. Aí é só para a gente ter uma ideia, a Grécia está aqui, ó, é esse em cinza, né? A Grécia já formada por essas cidades que eram cidades-estados. Então, a Grécia sofreu o assédio desse Império Persa. Olha o tamanho do Império Persa. Ó. Os persas tentaram dominar os gregos várias vezes e não conseguiram. Uma coisa extraordinária quando a gente vê a diferença de poderio, né? Então tem aquela famosa história dos 300 de Esparta, no desfiladeiro das Termópilas, que os persas tinham que vir. Aí os persas já tinham dominado os egípcios, e aí que eram uma grande civilização dominada pelos persas. Aí eles mandam um emissário falar com Leônidas, que era o rei dos espartanos, reis de Esparta. Aí vão falar com Leônidas e falam: Leônidas, os persas, o soberano persa é maravilhoso, nós egípcios estamos a serviço dele, e ele veio falar com vocês para vocês se deixarem dominar, para evitar derramamento de sangue. Aí o Leônidas: nada disso. Aí, ó, olha só, são tantos os guerreiros persas que, se seus arqueiros se juntarem e mandarem as suas flechas em direção a vocês,
a luz do sol vai se apagar. Aí o Leônidas responde para ele assim: então nós, espartanos, lutaremos no escuro. A Pérsia é o atual Irã hoje, né? É, uma parte do que era a Pérsia. O Irã hoje Seria a Pérsia, Quer dizer, aquele Shah Reza Pahlavi, né? Os mais antigos aqui tinham o Shah Reza Pahlavi, antes de ser o Irã dos ayatolás, o Irã muçulmano, você tinha um Shah que era super corrupto, que era um títere dos americanos. Super corrupto, tinha uma polícia política crudelíssima, matava, torturava, tal, então mantinha o Estado iraniano, era um títere americano, né? Esse cara, Shah Reza Pahlavi, cai e entra o Ayatollah Khomeini. Isso foi na década de 70, né? E aí passa o modelo iraniano a funcionar de uma Estado Islâmico, né? Diferente do que a gente chama desse grupo ISIS, né? Mas era um modelo de Estado baseado nos preceitos do islamismo, funcionou ao revés dos americanos, se aproximou da Rússia e teve um desenvolvimento, tem uma produção cultural interessante no cinema, né? Cinema iraniano tem produzido, conhece, é tudo fechado, não chega, mas o cinema chega a alguma coisa, tem chegado a alguma coisa. Aqui é a ilha de Creta, onde eu falei que tem a civilização cretense, uma civilização palaciana muito próspera, se desenvolveu nessa ilha de Creta aqui. E esse mar é um mar, o Egeu era todo cheio de ilhas, os gregos viajavam de um para outro, em relação com a Ásia Menor, com a Pérsia, sempre comerciando e tal, interagindo. Aqui outro mapa que é interessante para a gente ter uma ideia, né? Aqui a Itália, uma bota dando chute na Sicília, que a gente fala, o mar entre a Itália e a Grécia é o Mar Jônico. Tinham muitas cidades e estados aqui que produziram muitos filósofos, muitos pensadores. Importante ver que o terreno da Grécia não é um terreno fértil, é um terreno rochoso, produzia vinha, uva, mas não produzia muita coisa. Então eles tinham que sair e tentar conquistar ou comerciar para conseguir mais enriquecer o conjunto de bens alimentares de todo tipo. Então eles se desenvolveram como grandes navegadores. Aqui tem o Mar Mediterrâneo, aqui o Mar de Creta e o Mar Egeu, que era um mar muito, muito movimentado, que a gente tinha a Ásia Menor aqui, um monte de cidades também, os gregos fizeram colônias, Samos, né, onde nasceu Pitágoras do Teorema de Pitágoras, né, um monte de cidadezinha aqui, e isso aqui era muito movimentado em termos de navegação. A Grécia está aqui, né, Atenas fica localizada aqui. Olímpia das Olimpíadas. O que aconteceu? Isso aqui era tudo estruturado socialmente em civilizações de déspotas, de reis déspotas, civilizações palacianas, né? O que acontece? Essa turma vem do norte da Europa, entrando por aqui com uma tecnologia de guerra, tecnologia metalúrgica mais avançada, e vai dominando tudo isso aqui e criando um híbrido. Vai. E essa turma que vinha do norte, muito feroz, muito guerreira, eram os dóricos, chamados dóricos, que desenvolveram uma arquitetura que ficou famosa pelas colunas, que eram chamadas colunas dóricas, né, na construção dos templos. Então, no século XII a.C., 12 anos antes de Cristo, esses dóricos vêm do norte da Europa, invadem, e toda uma forma de vida social centralizada em torno do palácio, com a invasão dos dóricos, é definitivamente abolida, carregando junto a figura do rei divino. Os reizões todos dançaram na invasão desses clãs de dóricos. Então, a derrocada, o final, a decadência do sistema micênico, esse sistema palaciano, do déspota patriarca, repercute fortemente no homem grego. Então, o grego, com a invasão dos dóricos, se muda muito, modifica seu universo espiritual
e transforma radicalmente algumas de suas atitudes psicológicas. Então eles vêm do norte, se misturam com aquela civilização palaciana, passam um tempo ali e vão gerar uma outra coisa. Próximo. O desaparecimento do rei, do monarca absoluto, né? O monarca déspota, pôde então preparar o terreno a um longo e sombrio período de isolamento, que é chamada da Idade Média grega, que é a invasão dos dóricos, final das civilizações palacianas, um período que alguns historiadores chamam de Idade Média grega. Uma dupla e solidária inovação, a instituição da cidade. Antes era um palácio, não tinha cidade, era um palácio com algumas habitações, um muro e fora a cidade, a instituição da cidade e o nascimento de um pensamento que pretende abrir mão da explicação baseada num ato e na vontade das divindades, da galeria de divindades. O raio é porque Zeus está lá em cima no Olimpo, mandou o raio. Não. Vamos pensar no raio tendo uma outra causa. Então um passo que a gente chama de pensamento racional, claro que eles tinham matemática, tinha um monte de coisa que a gente pode chamar de racional. Mas racional em que sentido? A explicação para um fenômeno era causado, era resultado principalmente de fenômenos naturais, do ato de uma divindade. Então uma divindade, pela sua vontade, produziu o fenômeno. Eles fazem uma mudança nisso, eles falam, não, todo fenômeno tem como causa um outro fenômeno linha, não é uma divindade, é um outro fenômeno produzindo esse aqui. Então uma mudança da explicação a partir da divindade, a partir do misticismo, para a explicação estritamente racional. Entenderam isso? E o que eles chamam de fenômeno? Fenômeno phenomenon, do grego phenomenon, que significa, a tradução mais literal é o que aparece. Ou aquilo que se põe, né? O que se põe. O que aparece. Qual o fenômeno que aparece, que se coloca para a gente, à nossa frente, é o fenômeno. Então, a explicação do fenômeno, por exemplo, o raio. A explicação do raio, aí os filósofos como Pitágoras, os primeiros filósofos que eram por isso chamados de físicos, né, que tentavam explicar os fenômenos que apareciam na physis. O que é physis? Physis é aquilo que é condição de possibilidade que possibilita os fenômenos. Tem alguma coisa que possibilita que os fenômenos aconteçam de uma certa maneira e não de outra. E isso eles chamavam de physis. E os romanos, quando invadem a Grécia e eram extasiados com a cultura grega, saem traduzindo tudo que os gregos construíram culturalmente. Então eles traduzem physis por natura, que vem da nossa natureza. Então os primeiros filósofos gregos que fazem essa mudança da explicação mística para a explicação racional dos fenômenos, eles estudam a physis, tentam estudar a natureza, ou aquilo que é condição dos fenômenos, condição de possibilidade dos fenômenos. Está muito enrolado isso? Tá. Então eles fazem isso. Então começa a tentar explicar, os fenômenos da natureza são produzidos por outros fenômenos da natureza que estão antecedendo. Então essa é a grande mudança que a gente chama de pensamento racional, que está sendo chamado aqui de pensamento racional. A gente está antes do século XII. Oitavo século XII antes de Cristo. 12, as invasões dóricas, né? Que a gente tinha nessa região que a gente chama de Grécia, as civilizações micênicas eram os aqueus. Então os dóricos invadem esses civilizações palacianas, tudo serão os aqueus. Então os dóricos se misturam com os aqueus a partir do século XII. Aí você tem, nessa mistura, vai correndo um período próximo, em que desaparece aquela estrutura do rei déspota e começa a surgir uma outra coisa próxima. A Grécia vai ressurgir
numa certa forma de vida social, num tipo de definição que define a seus próprios olhos sua originalidade, sua superioridade sobre o modelo anterior. Eles criam uma forma de organização social nova. Isso do século XII até o século VIII, mais ou menos. Isso se processa essa mudança. Então, são 4 séculos, mais ou menos. Então, no lugar do rei, o que acontece? No lugar do rei, cuja onipotência se exerce praticamente sem controle, o cara, a vontade dele é a vontade que vai funcionar. No recesso do seu palácio, ele deixa tudo fechado no seu palácio, na civilização. No lugar desse rei déspota, a vida grega pretende ser objeto de um debate público na ágora, na praça principal das cidades, da parte de cidadãos definidos como iguais e de quem o Estado é questão comum. Então, surge o que? Uma organização que pega, ainda não é o que a gente chama de, vem chamar de democracia. O que a gente tem aqui? Tem civilização palaciana do déspota, invasões dóricas. Aí a gente vai ter o quê? A polis, surgimento da cidade, e o governo dessa cidade é inicialmente por uma aristocracia. Aristóia é excelente, então o governo dos excelentes, dos mais ricos, dos maiores proprietários de terra, mas já não tem mais o rei. Em vez do déspota, é um conjunto de políticos, no sentido de polis, que a gente traduz por cidadãos, a versão latina da palavra. Em vez de ser um rei, quem decide agora publicamente, em debate, na ágora, na praça principal, é um conjunto dos cidadãos mais ricos, mais poderosos da cidade, que são os aristói, e isso configura uma aristocracia. Kratos é governo, né? Uma aristocracia, o governo dos excelentes, dos mais ricos, mais poderosos. Então já mudou. Em vez de ser um cara só, são vários debatendo publicamente. São vários aqui, déspota, no recesso do palácio. Isso aqui quer dizer privado. Aqui não. Aqui os aristói decidem publicamente. Na ágora, na praça principal. Olha a diferença, né? Então você tem lá a civilização palaciana, do patriarca déspota decidindo tudo no recesso do seu palácio. Vêm os dóricos, invadem. Depois de um tempo a gente tem o nascimento da polis, que é governada por uma aristocracia, um conjunto de cidadãos mais poderosos que decidem as coisas publicamente na ágora, né? Vejam, já é uma diferença grande disso daqui para isso daqui, né? O poder, a gestão e o poder decisório é bem mais repartido. Então o Estado, no caso aqui encarnado pela polis, a polis é semelhante ao Estado. A gestão da polis não é mais assunto privado. A gestão da polis é assunto comum aos cidadãos, aos políticos. Déspota, aí as invasões dóricas, usaram o que com a polis? As invasões dóricas, eles se misturam, você tem a derrocada, se dissolve aquela organização palaciana do rei déspota, e aí aparece uma outra organização que não é mais a palaciana, são cidades, são as polis, que são governadas não mais por um rei déspota sozinho, são governadas por um conjunto de cidadãos, os mais ricos, os aristói, os excelentes, mais poderosos, que é uma aristocracia. Esses cidadãos governam a polis a partir de debates que são feitos publicamente na praça principal das cidades. As cidades todas tinham uma ágora, uma praça principal. Então, como era isso? Os negócios da cidade,
a gestão da polis, diferente da gestão da civilização do palaciana, que era privada, feita pelo rei no recesso do palácio, a gestão da polis passou a ser coisa pública, decidida publicamente, debatida e decidida publicamente na ágora pelos aristocratas. Não deixaria, de uma certa forma, os déspotas não estariam nessa aristocracia? Mas já é aqui é um só. Aqui são vários. Inclusive, os déspotas. Não tinha mais déspotas. Não tem mais essa organização. Eles passaram 400 anos até chegar aqui. Não tem mais civilização palaciana. Você tem agora a cidade. Tem mais um cara que concentra o poder todo na mão dele. Acabou esse cara. Tá. Sim. O déspota. Aqui, eu estou entendendo, você está fazendo microdespotismo. Não. Pequenos déspotas. A gente está falando de um grande rei, de uma civilização palaciana. Se chegasse na aristocracia, fossem os chefes, os Mas é- ricos, Mas era dois. Mas o poder, a gestão do Estado, diferente da gestão da civilização palaciana, era feito por vários, por múltiplos, não era mais feita por um só. Mas o cidadão comum tinha acesso a essas discussões públicas? Você tinha cidadão, o conceito de cidadão, ele começou muito fechado. Eram só os principais aristóis. Presta bem atenção. Eram os principais, os mais ricos. Isso funciona. A polis se desenvolve. A cidade se desenvolve com essa governança. Vêm estrangeiros, aumenta o número de comerciantes, aumenta a população. O que essa população faz? Ela reivindica cidadania, começa a reivindicar. Aí começa a reivindicar a cidadania. Então, a história a partir daí é a história da cidadania através de lutas. A cidadania vai sendo alargada cada vez mais. Vão sendo incorporado mais pessoas ao status cidadão. Você vivia na cidade e tal, mas não tinha direito a voz e voto nas assembleias. Como que você reivindicava a cidadania? Aí os que não eram cidadãos, mas eram habitantes da cidade da polis, que se desenvolviam, comerciantes que se desenvolviam, se juntavam, começavam a fazer grupos de pressão que pressionavam determinados elementos da aristocracia. Para tentar da discussão política. Para a discussão política e conquistar o direito à cidadania, que era fundamentalmente o cidadão era ter o poder político, de fazer parte das assembleias e decidir, contribuir para decidir na ágora. Então, a partir daí, a gente tem vários momentos líderes da aristocracia que promulgam decretos que vão ampliando a cidadania, trazendo mais gente para participar da gestão da cidade, para ganhar status de cidadão. Então, inicialmente, olha, como é teu nome? Priscila. Inicialmente, Priscila, esses caras que formam os aristóis, eles são principalmente terratenentes, donos de terra. Pertencem ao que os gregos chamam de genos. E eles se desenvolvem, eles são os primeiros gestores da polis. Mas a polis é mais do que eles. Então vai havendo uma tensão, sempre uma tensão crescente entre o desejo da polis e o desejo do genos. E isso daqui se resume que mais gente vai reivindicando acesso à cidadania plena com capacidade de influir na gestão da cidade. Mais ou menos o que a gente vive atualmente. Os nossos Do concreto. são os grandes detentores de terras e dinheiro. E os cidadãos tentando. Essa tensão entre o genos e a polis, e o Brasil, de uns tempos para cá, com a monocultura da soja e outras, é soja e boi. Soja, eucalipto e boi, né? Você vai para o interior do Brasil. No Brasil você tem soja, eucalipto e boi. Tudo isso são produções extensas, com baixo uso de mão de obra, né? Pouca gente para trabalhar.
os agrotóxicos usados intensamente na monocultura, Então, são grandes latifúndios, grandes propriedades de terra, que influenciam no parlamento, e a gente está na situação que está. Eles queriam chegar lá em cima, na aristocracia, e como esse grupo aqui de baixo, ele crescia muito mais do que o grupo de cima, eles começavam também, de criar um poder, né? Já tinham poder de fato, queriam poder de direito, faziam pressão, e aí poder de direito acontecia como? Um dos aristocratas se aliava a um grupo desse que reivindicava e aí promulgava, reformava as leis de cidadania, ampliando o acesso. Um aristocrata social, né? Aristocrata social. Tiveram vários ao longo da história Isso vem, eu acho que é onde você vai chegar, até nós chegarmos lá no século III, com Sócrates, Platão, desenvolve toda aquela, né? Isso, já estava desenvolvido, isso daí já estava desenvolvido, já estava funcionando. Na época de Sócrates e Platão, isso daqui já tinha evoluído para o que a gente chama de democracia. O que era a democracia? Isso aqui ainda é uma aristocracia, né? Ela está se ampliando, mas é uma aristocracia. Mas é importante entender esse movimento, né? Esse movimento de reivindicação. A gente vai chegar no Sócrates, só um pouquinho de campo. Esse movimento de reivindicação de cidadania pelos não cidadãos. A massa de não cidadãos que foram ganhando importância econômica, ela foi crescendo, eles faziam pressão no grupo da aristocracia. Um aristocrata se sensibilizava por algum motivo, era o líder forte nesse momento, promulgava uma lei que ampliava, alargava a cidadania. Então, vários nomes. Teve Licurgo, que ficaram, Clístenes, Péricles. Foram vários desses aristocratas que contribuíram para a promulgação de lei que ampliou a cidadania. E a história vai sendo essa história aí, desses grupos, a polis com o governo, com a gestão aristocrática em vez da gestão monocrática, dá certo, cresce, aumenta a população, prospera, e esses grupos que estavam de fora da cidadania reivindicam acesso e vão entrando, cada vez mais gente vai entrando para a cidadania, até que a gente chega num momento em que os gregos fazem o seguinte: vamos pegar o território em Atenas, né? Acontecendo em Atenas. Vamos pegar o território de Atenas, vamos fazer o seguinte: doravante, a maioria dos que habitam esse território são cidadãos. Vamos dividir o território nesses quadradinhos aqui, geometricamente perfeitos. Cada são as regiões administrativas. Cada região dessa é um demo. Então, todo mundo que vota, que mora nesse demo, tem igual direito a voto. Então, nas assembleias, nas eclésias, que isso vem da igreja, por exemplo, vem da palavra eclésia, você tem a reunião dos demos, dos seus representantes, que tem igual direito a voto. Então, é o governo dos demos, democracia de Kratos. É isso que é a democracia. É o momento máximo de expansão da cidadania na cidade grega, é o momento da democracia. Mas aí tinham vários órgãos que trabalhavam as questões e decidiam como levar e que questões levar para as grandes assembleias. O pessoal dos demos mais distantes disponibilizava transporte, alimentação para as pessoas irem para a assembleia, que era uma democracia direta, né? Então as pessoas iam para o lugar da assembleia para votar, para ouvir e votar. Demos é como se fosse uma região administrativa, um municípiozinho. Eles dividiram em partes iguais o território. Então, se você tem aqui um cara rico e aqui um cara menos rico, eles vão ter o mesmo direito a voto. Deixa de ter uma prevalência, uma ponderação em torno do mais rico para ficar restrito ao demos. Isso é democracia, que é a forma mais alargada de incorporação da cidadania, né? Só chamar a atenção para o detalhe que tem quem seja considerado cidadão e tem quem não seja considerado cidadão. Não, o conceito de cidadania ainda não é total. Aqui no Demos, por exemplo, mulher não tinha direito à cidadania.
Mulher tinha o mesmo status do escravo, que era vencido de guerra. Escravo não era cidadão, mulher não era cidadão. Estrangeiro, meteco, também não era cidadão. Às vezes conseguiam a cidadania, mas em princípio eles não eram cidadãos. Mas de qualquer forma, a cidadania aqui encontra o seu momento de mais largueza nessa história da polis grega. Nisso que a gente chama de democracia. Agora, só para o principal que eu queria passar para vocês já está passado, né? Essa coisa da mudança do despotismo para a cidade, para a polis, para os políticos, etc. Só para... Quando você abole o reino do Anax, que era esse déspota, antes lá 12 séculos, viu, Antônio? Tinha uma escrita que era parecida com a dos egípcios, muito difícil, ideográfica, né, com figurinhas representando. Tinha uma classe de escribas que eram treinados desde pequenininho, então muito pouca gente sabia ler e escrever. Essa era a escrita, 12 séculos para lá, daquelas civilizações palacianas. Depois da invasão dórica, os gregos montam uma escrita baseada na escrita fenícia, tal, que não é mais de ideográfico. Você quer falar do passarinho, vocês colocam uma figura de passarinho. É uma escrita fonética, P, F, né? Isso formando as palavras. Então, essa escrita fonética grega, que eles chupam dos fenícios, de outros povos ali perto, constroem a deles, que é infinitamente mais fácil de difundir do que essa aqui. Então, a partir daí, essa difusão da escrita, da leitura, acontece muito mais intensamente. Próximo. Então, quando se afirma que os gregos inventaram a política, o que se diz é que desfizeram aquelas características da autoridade e do poder despótico. Embora nos começos tivessem conhecido a organização do tipo despótico ou patriarcal, um conjunto de medidas foram tomadas pelos primeiros dirigentes, os legisladores, de modo a impedir a concentração dos poderes e da autoridade nas mãos de um rei. Daí para frente, a aristocracia, esse governo da polis, das assembleias, os caras têm verdadeira paranoia contra a tirania, que era o governo de um só. Então eles criam o tempo todo leis, maneiras do poder nunca ficar concentrado na mão de um só. O revezamento de cargos era de ano em ano, era muito mais frequente do que o nosso. Uma série de medidas, aí teria que entrar em detalhes que não cabe aqui, mas quem quiser aprofundar isso, entre em contato comigo, que eu dou a bibliografia. E eles tinham um verdadeiro horror à tirania. Criaram uma sociedade que tinha horror à tirania. E criava o tempo todo 1000 dispositivos para evitar a tirania. Era isso aí, vamos ficar por aqui. Acho que o principal do que eu queria passar já foi passado para vocês. O restante tem umas complementaçõezinhas que vocês veem olhando o material que está disponível para vocês. Está certo? A gente vai fazer um intervalinho e volta com o professor Jairo, já indo para Roma.